O Gabi é. Quem ajuda ele lá na questão de computador e câmera e coisas sou eu, né? Quando ele precisa de alguma mão, ele me chama, né? Aham. Aí eu ajudo ele, tanto que o estúdio lá, eu ajudei ele a montar tudo lá, a arrumar tudo. Tanto que quando eu fui lá a primeira vez lá nele, meu, ele gravava com o celular, editava, gravava no computador, no notebook, ele gravava o áudio, gravava o vídeo no celular e depois montava tudo pra poder subir o troço. Caralho. Era uma trabalheira do caralho. Mas eu vou te falar que no começo a gente gravava com as câmeras separadas, o áudio separado É, e tinha que juntar tinha tudo. que juntar tudo Era aqui. horrível. Nós também, então. Mas aí o cara aprende, vai lá e dá Uhum. os toques pros caras, né, mano? Sim, o cara passa trabalho, né? E preguiçoso dá um Ajuda os jeito, sim. caras. Exatamente. E agora, mano, voltando à parte do podcast. Como é que tu tá vendo as cenas de podcast? Agora vamos falar de podcast. Cara, eu acho que o podcast tá caindo, velho. Caindo? Eu acho que podcast. Tanto que eu tô querendo criar outros tipos de conteúdo pra agregar o podcast, porque eu acho que o podcast não chama mais atenção. Porque não só por ser podcast, saturou. Saturou o podcast, muita gente criando podcast só por criar, porque acha que vai ficar famoso. Uhum. Tá ligado? Não ama a situação, não ama fazer, de fato, ama o que pode proporcionar pra ele. Uhum. Tá ligado? Então, como eu te falei, eu já não quis criar o meu podcast há 2 anos atrás, sendo só mais um podcast. Eu não tô desmerecendo quem criou só por criar um Uhum. podcast, Uhum. obviamente. Eu acho que se tu ama um podcast, tem que fazer podcast, porque isso também é um motivo de tu fazer um, Uhum. saca? Mas só fazer por fazer pra tentar ser famoso, acho que tu vai dar errado. Tem muita gente que tá navegando nessa onda. Navegou, porque hoje em dia, pra te virar é muito mais difícil do que antigamente. O problema é que saturou e as pessoas não estão pesquisando tanto. Porque tu vai ver um podcast. Quantos podcasts tu acompanha, irmão? Eu? É. Bastante. Quantos mais ou menos tu acompanha? Bah. Os nossos aqui, né? Os que eu falei. Tu, Uhum. o Favela Pod, agora o do Cafu. Vou começar, né? Aí, dos grandes eu acompanho. Mas aí é muito aquilo assim, ó. Mas acompanha mesmo. Hoje eu vou ver Flow, hoje eu vou ver Podpah. Hoje eu vou ver um novo, que não seja dos nossos. Ah, eu vejo, eu pesquiso bastante podcast novo, mano. Cara, eu não. Eu pesquiso. Isso é uma Eu coisa que vejo eu. bastante podcast. Uhum. Mas ou um que me chama atenção do nada, ou os que eu já conheço. É, Porque tem muitos que a gente cai que não. eu curto bastante assim, o Inteligência, o Ah, Flow. sim. O Podpah assisto também, né? Os guris são bons. Só que o Podpah é mais quando tem alguém que me interesse. Ok. O Flow já não. O Uhum. Flow eu vou porque eu gosto do papo e eu quero ver o que aquela pessoa tem ali, tá ligado? Vai trocar com o Igor. O Inteligência é a mesma coisa, porque o Inteligência ele faz um bagulho que eu quero fazer. Debates. Aham. Eu quero fazer isso. Eu quero chamar um padre e um pastor e botar os dois aqui e trocar uma ideia. Uhum. Eu quero chamar um batuqueiro e um pastor e botar os dois aqui e trocar uma ideia. Eu quero trazer um cara que é astrônomo com um cara que é terraplanista pra trocar uma ideia. Uhum. Isso eu quero fazer. Então eu assisto muito ele por causa disso. Porque eu curto esse tipo de debate. Podpah é uma coisa. São referências e eu acho que eles têm Sim, todo o mérito. sim, referência. Mas eles têm aquela situação do tudo pelo entretenimento que eu acho que não é bem assim. Né? Eu gosto Concordo, muito deles. concordo. Acho Sim. eles caras muito incríveis e merecem estar onde estão. Uhum. Só que eu acho que foge um pouco do podcast em si, da proposta do podcast. Mas eles são bons no que fazem, né, velho? Não tem como lutar contra Não, os isso. caras são Mas gênios. o estilo não tá me agradando tanto como eu acompanhava antes. Uhum, Mas eu gosto muito de ver alguns episódios sim. uhum. Uma coisa que eu gosto, e eu acho tanto do Flow quanto do Podpah, o Flow fez diferente do Podpah, Aham. tá? Eu faria o que o Flow fez dentro do que o Podpah fez. Como assim? O Flow, pra fomentar toda... O que ele fez? Vários canais debaixo da Tá, asa entendi. dele, Aham. tá? O Podpah não. O Podpah criou vários programas Dentro dentro do do mesmo canal. canal. Aham. Eu faria isso. Mas a diferença é, o Flow criou vários canais porque todos são podcasts. Sim, sim, A do Flow não, a do Podpah não. sim. Do Podpah são conteúdos diferentes pra que não tenha essa Uhum. rixa e tipo Mas eu faria, e eu ainda, um dia, se Deus quiser aí a gente estourar, eu quero fazer, botar outros podcasts dentro do meu. Só que cada um para um tipo de assunto. Uhum. Nichar eles. Tu vai falar de tal coisa. Tu vai falar de tal coisa. Pegar um cara do rap que seja foda.
Pegar o Neon da vida lá, o Neon, vou te dar um tanto por mês, tu vem apresentar um programa só sobre rap. Só com a galera do rap. Ou, um exemplo, pega o Adriano, ó, vou te dar um papo por mês pra te apresentar um programa sobre tal coisa. Como mexer nas Dentro câmeras. dos Silvas. Tudo dentro do mesmo canal. Mas, sabe que eu não sei, cara. Eu piro nisso, mano. Pois é, tem muita gente que pede pra usar meu espaço. Mas aí é uma coisa complicada. Mas eu não consigo, velho. É complicado. Eu sei porque eu tenho Porque eu acho que eu vou aqui, perder a essência do bagulho. eu tenho aqui, que vem fazer, até não fez ontem, mas vai fazer terça-feira que vem, uma terça sim, uma não, o 10 de 10. Que é Aqui? Um grupo de pagode, eles têm o cabeça deles tem o podcast do 10 de 10. Uhum. Então eu sou o sombra dele e ele apresenta o programa dele, traz o convidado toda terça. Ele grava, faz aqui no nosso estúdio, só que no canal dele. Sim. O que eu quero, mais pra frente, quando Unir eu tudo num canal puder só. fazer isso, ter tudo no meu canal. Entendeu? A Uhum. gente vai conversando e pegar os caras bons em cada área. Ô meu, senta aí, troca uma ideia com o cara. Entendeu? Uma vez por semana tu vai fazer o teu programa, 2 vezes por semana. Por quê? Aí vai dar o que o YouTube quer. Eu não vou precisar me desgastar fazendo programas todos os dias. Mas todo dia vai ter um programa no meu canal. Mas tu se desgasta ainda, tu sabe. Não, certo, claro. Mas aí é um plano pro futuro quando a coisa der certo. Entendeu? Quando Sim. a coisa andar e eu me sustentar. Exatamente o que tu falou. Quando o podcast me sustentar, eu e meu irmão, que a gente consiga manter o podcast sem precisar gastar com tudo, né? Pagando as nossas contas, com tudo em dia, aí a gente pensa nisso. Começa a ampliar. Sim. Entendeu? O meu teto podcast, eu amo programar pra caralho, tá ligado? Uhum. Então, eu não penso em parar Uhum. de programar. Eu penso em conciliar os dois, mas que os dois me dêem retorno. O trabalho de programador, obviamente, que me dá retorno porque é o que me sustenta. Sim, claro. Mas a minha pira no podcast é justamente se eu ficar sem emprego, não me preocupar com o meu futuro, entendeu? Uhum. Conseguir, tem tempo pra procurar Uhum. e pro outro, sabe? Tem Então, meus pininhos aqui que segura minhas contas. o Tá tudo certo. podcast tá me segurando. Uhum.